É bom saber que 99% das coisas que Deus faz dura para sempre, né? Não é, irmão? Amém. Aleluia. Não, ele falou amém. 100%. Ah, é tudo? É tudo mesmo? Certeza? Então, quando o pastor prega no Espírito, ele fala, pô, ele podia ter pregado melhor um pouquinho, você está indo contra a palavra. Bom dia, quando diz Elaine, bom dia, irmãos. Boa noite. Estamos estudando a palavra de Deus, que se encontra em Apocalipse, como o irmão já falou hoje, dia 29 de agosto, não de setembro, de 2012, ano Domini. São 20 horas e 6 segundos e nós temos visto que dentro do nosso parêntese de Apocalipse, nosso segundo parêntese, né? Nós tivemos um no capítulo 7 e agora estamos vendo um parêntese, boa noite amadas, amados, estamos vendo um outro parêntese em Apocalipse que vai de Apocalipse 10:1 até Apocalipse 14:20. É um grande parênteses, boa noite. Joia? Saudade. E nós estamos vendo um parêntese Apocalipse, o parêntese dentro do parêntese, o que começou no 10:1 e vai até 14:20, que é Apocalipse 12:13. Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 13 são dois capítulos que apresentam 7 importantes personagens da tribulação. 7 importantes personagens. Esses personagens são a mulher, o dragão, o filho varão rei, 3, Miguel, 4, e o remanescente fiel, o remanescente judaico tribulacional, aqueles que guardam a palavra do Senhor dentro da tribulação. Esses 5 estão no capítulo 12. A mulher, o dragão, o filho varão rei, que é Jesus Cristo, Miguel e o remanescente judaico, ou remanescente tribulacional. 5 personagens no capítulo 12. E no capítulo 13, as 2 bestas. A besta que emerge do mar, que é a besta política, que é o anticristo. E a besta que emerge da terra, que é a besta religiosa, que é aquela besta, é aquele homem cheio de Satanás, que parodia, né, que contrafaz a pessoa do Espírito Santo. Que a pessoa, quando o Senhor estava dando instruções para os apóstolos e para os discípulos, lá em João 13, 14, 15, 16, 17, que é chamado de o Sermão do Aposento Alto, que foi quando ele tomou a última ceia com os seus apóstolos e discípulos, ele deu instruções a respeito do Espírito Santo. Ele falou, olha, o Espírito Santo, o outro Paracaléu, né, o outro Consolador, porque Jesus era o primeiro Consolador. O outro Consolador, ele vai me glorificar. Ele vai falar do que é meu. E nós vamos ver que a besta que emerge da terra fala do que é do falso Messias. Ele aponta para o anticristo. E nós já temos visto a mulher, que é Israel, que vai dos versos de 1 e 2, Apocalipse 1 e 2. No verso 3 e 4, nós vimos o segundo personagem, que é o dragão, que vai aparecer novamente. No verso 5, nós vimos o filho varão rei. E hoje nós estamos no verso 6, onde a mulher mais uma vez aparece aqui na nossa narrativa. Israel, que já foi apresentado no verso 1 e 2, na figura, na metáfora de uma mulher, aparece novamente no verso 6. Então vamos reler de 1 a 6, só para a gente se situar, né? Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto.
sofrendo tormentos para dar à luz. E nós vimos que essa mulher é Israel. 5 motivos pelos quais essa mulher é Israel. Isso foi uns 2 quartas atrás, né? Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nós vimos todos os detalhes desses versículos também. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós vimos esse versículo 5. Nós vimos que o filho varão aí é Jesus Cristo. E eu só deixei de explicar com os irmãos que ele rege as nações com cetro de ferro. Essa figura, esse símbolo, essa metáfora bíblica, vara de ferro, quer dizer que a soberania que ele vai exercer no reino, a soberania, a autoridade que ele vai exercer no reino messiânico que ele vai implantar com a sua vinda, não poderá ser resistida, não poderá ser contestada, não poderá ser disputada. Não tem impeachment, não tem passeata na rua jogando tomate, não tem nada. É inflexível. Alguém já tentou dobrar uma vara de ferro? Você já tentou? Natan, que é o mais forte aqui de todos. Pega uma vara de ferro. A inflexibilidade, a irresistibilidade, como diria o Isaac, né? A incontestabilidade, né? Uma coisa que não é disputado, não é contestado, não pode ser resistido. Ele é o rei, pronto e acabou. E aqui no verso 6, a mulher, porém, aliás, vamos ler o verso 6, que é onde a mulher que já tinha sido vista no verso 1 e 2, aparece novamente. E depois ela aparece de novo no 3 e 16. Então já vão matar as duas passagens. Né? Vamos ler o 6 e o 13 a 16. Que na realidade, o 7 a 12 é meio que um parentezinho dentro do parêntese. Né? É só um porquê. Se você não tivesse aqui os versos de 7 a 12, não faria falta. Então já é o parênteses colchete de chaves, né? Quando você pega a narrativa do 6 e pula lá para o 13, você vê que tem uma sequência. Na realidade, o 13 a 16 se encaixa depois do 6a. Fica entre o 6a e o 6b. Né? Lá no miolo do versículo 6 daria para encaixar o verso 13. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Fugiu para o deserto. Como é que é essa questão da fuga do deserto? Está explicada do 13 ao 16. Mas como no 13 fala que a mulher, quando pois o dragão se viu atirado para a terra, aí explica-se como é que foi esse ekbaloamento. Nós vamos ver aqui no grego, é o ekbalô. Né? Ele é jogado para fora, ele é expulso, é traduzido expulso no verso 9. Ele é ekbalado, ek para o lado de fora, balém é jogar, né? Ele é posto para o lado de fora, ele é jogado para o lado de fora. Então o verso 7 a 12 explicam o que acontece lá dentro do versículo 6. Então, como nós estamos falando novamente da mulher, o primeiro personagem, a mulher é o primeiro personagem, o dragão é o segundo personagem, o filho varão rei é o terceiro personagem. Antes de nós entrarmos no quarto personagem, que é Miguel, vamos falar mais um pouquinho da mulher, que está no verso 6 e 13 e 16. Então vamos ler. A mulher, porém, porque o dragão ficou lá na boca, esperando o filho nascer, para devorar. Mas o filho foi arrebatado para Deus. Ou seja, quando o dragão caía aqui na terra, no meio da tribulação, depois de passados os primeiros 1260 dias da tribulação, depois que se passarem os primeiros 42 meses da tribulação, que a tribulação é um período de 7 anos,
que está aproximadamente, vamos dizer assim, entre o arrebatamento e a vinda de Jesus Cristo, 7 anos. Esse período é dividido em 2 períodos de 3,5. 2 períodos de 3,5. Passados os primeiros 3 anos e meio, Satanás é jogado na terra. Ele é equibalado. Ele é expulso do céu. Depois dos primeiros 3 anos e meio. Uma vez que ele é jogado aqui na terra, ele cai aqui frustrado. Por quê? Ele já tentou devorar o filho varão, que é Jesus Cristo, na sua primeira vinda, há 2000 anos atrás. Ele vai perder a guerra dele com um cara que era subalterno dele, o Miguel. O Miguel antes era subalterno dele. Esse subalterno nele o vence no céu. Ele já sofreu a segunda derrota. Ele cai na terra, uma vez que ele não conseguiu matar o filho varão, ele persegue aquela que o gerou, que é Israel. E Deus protege Israel, dá asas de grande árvore. Terceira derrota, ele só perde no campeonato, não ganhou uma no campeonato. Perdeu para o filho varão, perdeu para o Miguel, vai perder para Israel, aí ele começa a perseguir o remanescente, que é o nosso quinto personagem. Lá no verso 17. Só uma pergunta do... E nós estamos ao quem quiser fazer uma pergunta, é só se aproximar aqui no microfone do perguntador. Nós estamos ao vivo pela internet, e no outro computador as pessoas fazem pergunta ao vivo. Aí você traz o... Eu trago a pergunta para cá. Ele é o emissário. Ele é o Gabriel. Então, a pergunta é a seguinte, tem um irmão perguntando se... Eu creio, você já falou várias vezes durante esse estudo bíblico, mas você falar agora onde vai estar a igreja nesse período e de acordo com a pergunta da pessoa, e onde nós estaremos, se nós vamos estar juntos nesse tempo. Disseste bem, já falamos isso no nosso estudo. Isso que nós estamos aqui no capítulo 12, lá na casa do pastor Geraldo, há uns... Hoje é o 20º quanto estudo? Hoje é o 28º ou 9º? Não. Lá para o 8º, para o 10º estudo, nós estudamos, irmão, o capítulo 5. E no capítulo, aliás, o capítulo 4 e 5 formam uma unidade. E lá no capítulo 4 e 5, a igreja é vista já glorificada. A igreja é vista já com coroas na cabeça. Nós, em Apocalipse, somos a igreja, né, a noiva de Jesus Cristo, que é formada por todos aqueles que nascem de novo, entre o Pentecostes até o arrebatamento. Ela aparece em Apocalipse na figura dos 24 anciãos, que estão assentados em tronos, bem pertinho do trono de Jesus Cristo. Porque Jesus fez uma promessa: não se turbe o vosso coração. Fica triste não. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitos barracos, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu ia estar contando mentira para vocês. Mas é verdade que eu estou falando. Então, quando eu voltar, eu pego vocês, levo lá para casa. É a noiva, né? O noivo quer ficar no pé da noiva. O caso Augusto não quer sair de pé da Cida, eu não quero sair de pé da Lulu. O pastor Geraldo não quer sair de perto da Elaine. Não, quando a gente ama, a gente só quer saber ficar juntinho. E Jesus ama a igreja tanto que ele deu a vida por ela. Então, onde ele está, estamos nós também. Então, Jesus está lá sentado no trono e a igreja está lá representada, simbolizada, metaforizada por 24 anciãos, também assentada em 24 tronos ao redor do trono de Cristo. Então, a igreja já está lá, glorificada. Já recebeu aqueles galardões que o pastor falou agorinha mesmo. Ele até citou, acho que o estudo de Apocalipse, quando ele citou que nós vamos, num momento de adoração, tirar as coroas que representam os galardões que nós vamos ganhar diante do Bimá, diante do tribunal de Cristo, que é o tribunal da retribuição das obras do crente. E esses galardões estão representados aqui em Apocalipse pelas coroas que os 24 anciãos usam. E nós vamos depositar as nossas coroas aos pés de Cristo num ato de adoração. Você vai aproximar-se? Das obras de obediência pelo Espírito prestadas pelo crente ao Senhor Jesus Cristo. Colocando em termos que o Geraldo Gordo usaria, né? Não é isso? Obras de obediência, evidentemente. Exatamente isso que o pastor acabou de pregar aqui.
Tudo que você faz no espírito dura para sempre. Se você faz pelo Carlos, pelo Elaine, pelo Geraldo, o máximo que vai durar é até o Bimar. Chega lá, queima, né? Viu, irmãos? Então nós já estamos lá glorificados com o Senhor, participando com Ele nas aberturas dos selos, no tocar das trombetas, no derramar das taças. E aqui, verso 6, né, de Apocalipse 12, a mulher, então é só dar uma olhada aí no link aí, procura, deve ser lá para 10ª ou 11ª, 10ª, 9ª, agora eu não me lembro. Se você procurar aí no S-Stream, estão todos lá, não estão, Isaac? Aí o irmão acha lá o que a gente falou, Apocalipse 4 e 5. Deve ser o 9º, 8º, é por aí. É só dar uma procuradinha. Assiste aí no S-Stream, que está tudo aí. Já falando, nós estamos no capítulo 12, sei lá do capítulo 4 e 5. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele, no deserto, a sustentem durante 1260 dias, a segunda metade da tribulação. 1260 dias são 3 anos e meio. Quando, pois, o dragão, verso 13, se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Ele não deu conta de matar o filho varão, vai perseguir a mãe do varão, que dera à luz o filho varão. Aí Deus providencia o escape, né? Ele garante a integridade e o sustento de Israel como nação. A mulher é Israel nacional. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa que 1260 dias, que é a mesma coisa que 42 anos, meses, que é a mesma coisa que a segunda metade da tribulação. Então, a serpente vai fazer mais uma investida, né? A serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Verso 17 já fala do remanescente. Então vamos observar aqui. Nós já falamos isso milhares de vezes aqui na escola dominical, nos estudos. Por que Satanás odeia tanto Israel? Porque Satanás odeia Deus. Por que o mundo odeia tanto Israel? Porque o mundo odeia Deus. Por que o mundo odeia tanto a igreja? Porque o mundo odeia Jesus Cristo. Por que Satanás odeia tanto a igreja? Porque Satanás odeia Jesus Cristo. É como que se Elaine tivesse um inimigo, na impossibilidade de feri-la, ele vai atrás dos filhos dela. Porque ele sabe, o inimigo dela, que se ele conseguir algo contra os filhos dela, de alguma maneira ele vai atingi-la. Porque os filhos dela têm valor para ela. Acho que tem. Tem, né? Você deve gostar deles um tiquinho assim, viu? Então, se alguém intentar o mal contra os filhos de Elaine, de alguma maneira eles estão prejudicando a Elaine. E esse é o raciocínio de Satanás. Eu não consigo nada contra Deus. Eu não consigo nada contra o Filho de Deus. Então eu vou atrás daqueles de quem Deus ama e tem um compromisso com eles, que é a nação de Israel. Então, assim que o dragão se vê atirado para a terra, ele persegue a mulher. Ele fracassou em devorar o filho varão, ele direciona o seu ódio contra aquele que gerou o filho varão. Nós vimos, que é a nação de Israel. Nós vimos até aquele versículo lá que fala que... de Romanos, que fala que ele é Jesus Cristo. Deles tem a promessa, deles é os concertos, as alianças. Romanos capítulo 9, verso 5. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. A gente falou esse versículo aí semana passada. Jesus Cristo é um judeu.
Ele não consegue nada contra Jesus Cristo. Tentou a vida dele inteirinha. Nós vimos várias tentativas. Não conseguiu. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele, no deserto, a sustentem, observem. O deserto, irmãs, canetas apóstolos, é que tem 3 irmãs aqui que adoram anotar tudo que eu falo. De acordo com Gênesis 16, 7, de acordo com Deuteronômio 8, de 2 a 4, de acordo com Deuteronômio 29, 5 e 6, de acordo com 1 Samuel 24, 1, e de acordo com Salmo 136, 16, isso para citar alguns, né, que tem várias outras passagens, o deserto, por incrível que pareça, deserto, lugar seco, sem água, hein? Sem comida, sem shopping. O deserto é um lugar de cuidado e de sustento. Os irmãos conhecem as passagens lá de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deus tirou Israel do Egito. Teve judeu que ficou até com saudade das cebolas, dos pepinos, né, lá do Egito. Mas Deus levou o povo para um lugar totalmente estéril, que é o deserto. Lá a sandália não gastou. Pensou? Uma chinela havaiana que dura 40 anos. E ficaram andando o tempo inteiro. E a sandália não gastou. A roupa não puiu. E tinha água e comida todos os dias dos 40 anos. Apesar de ser um deserto. Por isso que eu falo, Elaine, quanto mais difícil, melhor. É que a Elaine, quando pediu oração pela prova dela, falou que o Senhor te deu uma prova bem difícil. Uma prova assim, praticamente impossível de ser feita. Porque se for feita é porque Deus foi que fez, não foi a Elaine. Aí ganha galardão e dura para sempre. Se for a Elaine, vai durar no máximo até o Bimar, né? Até o tribunal. Então, o deserto, por incrível que pareça, é um lugar de cuidado e de sustento. O irmão querendo fazer uma pergunta? Tinha a impressão que você levantou o dedo mindinho. Geraldo está falando lá. Ah, o chinelo. Ah, isso. Pois é, mas a palavra fala literalmente que as sandálias dele não se gastaram. Pode ser. E lá, no verso 14, diz que foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. De acordo com Êxodo 19, 4, esse a gente pode até ler. Êxodo 19, 4 e Deuteronômio 32, 11 e 12, asas de águia, nas Escrituras, é uma figura, é um símbolo de proteção divina. Proteção divina. Observa lá, eu já até tive ensinando para os irmãos aqui que o símbolo, o significado do símbolo se aprende por associação. O contexto onde o símbolo está empregado é o sentido que o Espírito Santo quer que você capte para aquele símbolo. Né? E em Êxodo 19,4 diz o seguinte: tendes visto essa circunstância de sair do Egito e para o deserto. Êxodo 19,4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Deus falando. Em Deuteronômio 32, 11 e 12, só para fixar um pouquinho mais esse símbolo, essa figura, essa comparação, né? Em Deuteronômio 32, 11 e 12 diz o seguinte: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Então, quando a palavra fala aqui em Apocalipse 12, porque o dragão está irado, ele está cheio de ódio, está cheio de cólera. Verso 12. Quando o dragão é expulso do céu, no verso 12 fala: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. A palavra cólera aqui
É timos no grego. Tem duas palavras para cólera ou ira no grego. Tem a orge, R-O-G-E, que é uma ira consciente. É um ato racional. Deus, quando derrama as taças da ira, a partir do capítulo 15 e 16, nós vamos ver, as 7 taças, é algo que acontece porque é jurídico. Porque tem que acontecer. O salário do pecado é a morte. O rapaz rouba lá no Congresso, instala-se uma CPI, estabelecem-se as provas, é dada a sentença e essa sentença tem que ser executada. É uma retribuição. Em muitos estados norte-americanos, por exemplo, a pessoa entra no shopping, mata lá X pessoas, estabelecem-se as provas, é feito um julgamento, é dada uma sentença e essa sentença é executada. Ele toma uma injeção letal, vai para a cadeira elétrica. Então, é a orgue, é uma ira retributiva. A ira que Satanás sente, né? O diabo desceu até vós cheio de grande timos. É a timos, de onde vem timo? Timo é uma parte aqui do sistema digestivo. É algo emocional, é emotivo, é algo que é uma raiva. Ele já perdeu, ele já fracassou, ele só fracassa. Ele tem fracassado em todas as tentativas. Perdeu para o subalterno dele, nós vamos ver aqui o Miguel. Porque o Miguel, ele é... Até é apropriado nós entrarmos no Miguel. Pode... Não, só uma pergunta que foi falada ali agora. Ou mais comentário também. Que você citou sobre o deserto, de 40 anos no deserto, e não faltou nada para o povo durante esses 40 anos. Não faltou nada. E a pergunta ali é como nós trazemos para os nossos dias hoje, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, né, há a possibilidade, se eu entendi bem, se há a possibilidade de nós passarmos pelos desertos nos nossos dias e ter a mesma provisão. Se há possibilidade, não, eu passo por todo dia. Que Israel teve. Então, se der se puder até dar uma ilustração, uma aplicação, algo prático nesse sentido. A palavra diz, né, para a gente não acumular tesouros na terra. Deus garante o nosso sustento e a nossa roupa. Então, se você tiver o que comer, o que vestir, estejais com isso contentes. Apesar que se prega aí que, meu Deus, é do ouro, é da prata, ele é obrigado a me abençoar e blá, 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 blá. Mas não é assim. A igreja é peregrina e forasteira. Se ela tiver o que comer, o que vestir, ó, é para você estar rindo à toa. Já tem tudo que é necessário. Eu, pelo menos, eu tenho aí 30x anos de crente. Tem muitas testemunhas. Houve época na minha vida, eu até brincava, né? Uma época aí que eu fiquei batendo minha cabeça, que eu fui lá para o Nordeste. Tinha dia que eu falava assim, ó, que tudo que eu tenho para viver o resto da minha vida é essa moeda de 5 centavos. E eu tenho essa moeda de 5 centavos, até hoje eu não preciso nem gastar. Você vê como é que Deus é superabundante. Eu só tinha uma moeda de 5 centavos para viver o resto da minha vida, eu nem precisei gastar. Porque Deus providenciou sustento. Deus se compromete com cada nascido de novo, de garantir a comida e a vestimenta. Tolo é aquele que se preocupa. Né? Aliás, a palavra preocupar, que o pastor já fregou várias vezes, é estar ocupado de antemão, né? Pré-ocupado. No grego, na realidade, é você estar fixado um pouco acima do solo, pendurado pela mão por um prego. Você pede alguém para te pregar na parede sem que seus pés toquem o solo e você fica gangorrando ali com aquele prego na mão. Isso é que é preocupar no grego. É um sofrimento. Eu não preocupo com nada. Eu particularmente. Depois de já bati minha cabeça, já preocupei, já fui um garoto. Né? Hoje eu sou mais idoso, a gente vai aprendendo. Eu vou preocupar. 200 vezes Deus falou que ia me livrar, livrou. Por que não vai livrar na 200ª, na 200ª décima, na 200ª vigésima, 300, 400, o justo cai 200 mil vezes, ele levanta. Então o negócio é não esquentar. O pastor fala isso todo domingo aqui. É confiar no Senhor, é descansar em Deus. Acho que cada um que é nascido de novo sabe disso. Quantas provas o crente passa, a palavra fala que por amor de ti somos entregues, levados para o matador todo dia. Todo dia. Nem por isso a gente pena, né?
Existe luta, mas existe a vitória também. É questão de convívio. Mas em cima do... Tá um guerreiro, tá aqui na minha frente. Aqui. Ai, guerreiro. Só se for. Né? Não sei. Vamos esperar o Bimar, né? Hã? Vamos esperar o Bimar. O Bimar vai dizer, tribunal. O Bimar vai dizer tudo, né? Tribunal de Cristo. Mas esse comentário que o irmão fez aí, posso fazer um comentário em cima? Que a tribuna aberta. Não, porque o Israel lá no deserto era algo físico, né? Material, né? Físico. Ele sofria na carne. Agora, para a igreja é algo... Ali se aplica na questão no nosso espiritual, né? Sim. Nossos desertos espirituais que nós passamos, né? Muitas vezes se estende ao físico. Na aplicação para o crente, né? Para o nascido de novo. O nosso deserto é pior, né? Mas é mais o espírito. O deserto, as coisas, as provações, né? Vamos dizer assim. Quando Deus se cala, né? Às vezes Deus se cala pra gente, assim, em algumas coisas, né? Algumas circunstâncias, e dá a impressão que Deus não está ali. É a mesma coisa Israel, viu o mar vermelho se abrir, né? Aquele monte de coisa. E de repente, cadê Deus? Né? Tipo assim, né? Cadê? Agora nós estamos aqui nesse deserto aqui, né? Então, para nós é na questão espiritual, né? Então, às vezes parece que se cala, né? Na questão da intimidade, né? No nosso falar com Ele e Ele falar conosco, né? Nas nossas emoções, né? Espiritualmente falando. E as nossas emoções... Ele não se cala para sempre. Porque eu já passei por isso. Porque eu já passei por isso. Eu também. E é horrível, entendeu? Esse deserto aí... Só o durante que é horrível, que depois que vem terrível. O livramento é ótimo. Não é. Mas Não é. Às vezes ele se cala. É a impressão que nós temos. É a impressão, mas às vezes ele se cala, né, eu imagino, porque eu já passei por isso, para que a gente possa dar valor da intimidade com ele, né? Eu penso que às vezes ele se cala mesmo. E por circunstancialidades também, está me vindo na mente aqui, a questão do Abraão levando o filho, o Isaac, para o sacrifício. Deus pediu o Isaac, e ele era caminho de 3 dias, se não me engano. E foram 3 dias caminhando em obediência, levando o filho para ser sacrificado, sem conversar nada com Deus. Um período em que Deus ficou, você não pergunta nada, eu também não falo, se você não pergunta, eu vou aguardando. Mas nem por isso ele saiu da determinação de obedecer. São momentos em que a gente pensa que Deus está ausente, mas Deus nunca, é o triplo aoristo enfático lá do Hebreus, né? Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Como é que consegue ter dúvida a respeito disso? No grego lá é o triplo aoristo enfático. Né? Sim, cá lá, que dá a impressão de que você foi largado. É satânico você ficar agindo por emoção. Você age pela fé. Satanás aqui está agindo pela emoção. Ele está timocêntrico. Né? Ele está agindo pelo timo. Ele está agindo pela comoção emocional. Ele está fazendo algo por impulso emocional. Sabendo que poucas oportunidades de sucesso ou de possibilidade de sucesso lhe restam. Que a palavra aqui é kairos. Lembra do kairos e do cronos? Não é um tempo contável, é um tempo contável gerando oportunidades. Né? Então ele está timocêntrico porque ele sabe que o número de oportunidades dele está reduzido. Né? Antes de voltarmos, porque está fazendo falta a gente voltar para a mulher, do verso 13 a 16, vamos ler aqui o 7, que é onde é apresentado Miguel. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão. Só falando que no deserto, voltando ao assunto do deserto ali, que realmente Deus permite que nós passemos por alguns desertos em nossas vidas, onde parece que não estamos entendendo nada. O irmão prega sobre isso todo dia. Mas
Deus está no controle. Sim, é a fé. E só também para nessa noite estar conosco o pastor Christian, do Chile, está dando um buenas noites para todos nós. Buenas noites, pastor Chile. Buenas noches para você também. Pastor Christian. E seja bem-vindo com nós outros nesta noite. Amém. Ok. É o nome, né? Pastor Cristão. Pastor Cristian. Mas Miguel é formado por um pronome interrogativo mi, quem? Por uma preposição que, como, e por um substantivo próprio el, Deus. Miquel, né? Quem é como Deus? É uma pergunta. É uma pergunta retórica negativa, o nome desse rapaz aqui, desse arcanjo. O nome dele pergunta o seguinte: quem é como Deus? E a resposta para uma pergunta. Aliás, pergunta retórica não tem resposta, né? Mas se tivesse, seria ninguém. Ninguém é como Deus. E é meio que o caso Augusto que gosta disso, né? Como Deus às vezes era irônico, né? Como Deus às vezes usa de uma certa ironia, porque, de acordo com Isaías 14b, né? Que nós estudamos aqui, acho que o ano passado, em Satanologia, a grande proposta de Satanás é: serei semelhante ao Altíssimo. Tudo isso que ele está fazendo full-timecamente e intensamente, ao longo dos séculos, por isso que ele é o grande dragão, né? Porque ele é operoso em obras inúteis, né? E essas obras vão queimar no lago de fogo o resto da eternidade. Ele é muito trabalhador. Isso, ele trabalha muito, só que ele trabalha do lado errado. Ele trabalha full-timecamente, né? Em todo o universo, tentando se igualar a Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Ironicamente, Deus envia um anjo para derrotar Satanás. E um anjo que se chama: quem é como Deus? Um anjo cujo nome é uma pergunta retórica. Então, essa ironia de Deus, essa circunstancialidade do envio de um arcanjo chamado Miguel, que significa quem é como Deus, para expulsar Satanás do céu, não dos céus, do céu, né? É grande pelo fato de que, pelo que a gente percebe no estudo nós vemos na Satanologia, Satanás, que na época se chamava Lúcifer, ele tinha um posto inigualável. Ele era o querubim arcanjo, o querubim máximo, o querubim da guarda. Era lembra que a gente falava sobre isso? Abaixo de Deus era ele. E abaixo dele todas as hostes angélicas. Obviamente Miguel era subalterno de Satanás, de Lúcifer. Era um dos que ele mandava nele. E agora Deus manda um ex-subalterno de Satanás para pelejar contra Satanás no céu atmosférico, no qual ele ainda nesse exato momento está atuando, para o derrotar. Então, esse arcanjo com esse nome, quem é como Deus, se destaca como uma repreensão e uma refutação dessa jactância. Essa palavra você conhece? Dessa jactância de Satanás, dessa pretensão de Satanás. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele manda um subalterno chamado quem é como Deus para ir lá e... Bem, eu não vou nem brigar com você, eu vou mandar meu menino mais novo, Natan, vai lá dar uns tapas nele. Vou mandar um menorzinho que eu tenho aqui, para mostrar que a jactância, que a pretensão de Satanás, ela é inútil. E até esse ponto, Miguel nunca tinha posto a mão em Satanás, a gente sabe através. Porque Miguel ele aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes nas Escrituras. Ele aparece em Daniel 10, 13, em Daniel 10, 21, em Daniel 12, 1, em Judas 9 e aqui em Apocalipse 12, 7. E lá em Judas 9, nós lemos que quando ele estava disputando o corpo de Moisés, lá no Monte Nebo, né, na Jordânia, na fronteira da Terra Prometida, ele não tocou, ele não brigou fisicamente, diretamente. Fisicamente, ele não foi um tete a tete com Satanás. Ele apenas falou, de acordo com Judas 9, o Senhor te repreenda. Porque Miguel respeitava o poder e a hierarquia de Satanás. Mas aqui, nesse momento, acho que ele vai fazer o que ele já estava a fim de fazer há muito tempo.
Agora eu posso dar umas bolachas nesse cara. Agora Deus deixou, né? Então agora eu vou mandar ele embora daqui. E nós vemos que, verso 8 de Apocalipse 12, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. O não prevaleceram no grego é, eles não tiveram força suficiente para, né? Ou seja, não aguentou. Satanás e seus anjos não aguentaram a Miguel e os seus anjos. Aí ele foi expulso. Ele foi ekbalado, né? A palavra no grego aqui é ekbalô. Ekbalô, literalmente no ek, para lado de fora. A igreja, lembra que eu já falei isso muitas vezes, ela é a ekkalel. A palavra que é traduzida igreja no Novo Testamento é ekkalel ou eclésia, que é aquela que é kalel chamada para o lado de ek, para o lado de fora, né? Ekkalel, nós somos chamados para o lado de fora. Sai dela, sai da Babilônia, sai desse mundo, vem para o lado de fora, que é onde Cristo morreu. Cristo morreu do lado de fora. Isso é assunto de Hebreus. Se um dia, viu, pastor, a gente tiver a oportunidade de estudar Hebreus, quem sabe o nosso próximo estudo aí, que é um livro fantástico também. Hebreus, Levítico. Levítico, Hebreus. Então a gente pode ver essa questão de sofrer do lado de fora das portas de Jerusalém, que é para onde a igreja foi ekkalada, né? Ela foi chamada para o lado de fora. É que Satanás está sendo ekbalado. Lembra do Balém? Do parabolém? Balado, jogado ao lado de para, de onde vem paralelo. Outro dia a gente usou outra palavra com Balém aí. Parábola, agora foi lá na aula número 3 ou 4. Agora eu não lembro aí. Não foi da parábola não, foi uma outra palavra. Tem muitas palavras no grego que tem balê, balô, balém, né? E ekbalô ou ekbalém é jogado para o lado de fora. Literalmente seria posto para fora. Ele foi posto para fora, ele foi expulso. A palavra enfatiza, isso no grego, a forma como a coisa é construída no grego aqui, que é a língua na qual o Novo Testamento foi escrito, é que ele foi lançado para fora dos céus de uma vez por todas. Irremediável e irreversivelmente. De uma maneira irreversível, que não se reverte, ele não volta mais para lá. Desde que ele caiu lá há muito tempo atrás, lá desde a época de Isaías 14 e Ezequiel 28, que nós estudamos, em satanologia, muito tempo atrás, desde antes do mundo ter sido criado, nem existia Adão e Eva, lá só existia anjo e arcanjo, serafim, querubim, e ele era um dos querubins. Até aqui a metade da tribulação, de acordo com Jó e de acordo com Apocalipse 12:10, né, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nós vamos ver essa questão aqui do adversário. É uma coisa jurídica, é uma coisa de tribunal. Para Delírio Delaine. É coisa de advogados e advogadas, né? É uma coisa jurídica. Ele fica nos acusando. E ele pode fazer isso até essa primeira metade da tribulação. Mas a partir da metade da tribulação para o resto da tribulação, quando ele é ekbalado, quando ele é expulso do céu, ele não pode mais fazer isso. Os anjos estão se regozijando aqui, ó. Ouvi grande voz no céu, proclamando. Apocalipse 12:10. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Olha o Salmos 2 aí, o seu Cristo, o seu ungido. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. O mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Isso não acontece mais. Uma vez ekbalado, né? Isso é irreversível. Ele e todas as suas forças agora estão permanentemente limitados ao planeta Terra. E é aqui que eles vão ter que se virar. Aqui agora que é o campo de ação deles. Às vezes podia ficar percorrendo os 3 céus aí do jeito que eles queriam. Inclusive indo diante do trono de Deus, olha lá. A Elaine está te servindo porque o Senhor abençoa tudo. O Senhor deu um monte de bênção para ela. O Senhor cercou ela, parece que cercou com a rede. Cercou com a sebe. A sebe é aquele matinho aparado, todo bonitinho. Eu amo sebes. Conhece sebe?
Sebe é aquelas plantas que você vai aparando com tesourão, assim, você desenha, esculpe, faz ela ficar retinho, assim, ó. Lenny Parks, às vezes, você cercou ela com a sebe, ela tá lá, só tem benção na vida dela, por isso que ela te ama desse jeito, te louva, até trabalha lá no louvor, lá, louva todo domingo, todo dia, tá lá louvando. Mal sabe, né? O cortado que você passa, como se diz, quantos desertos essa irmã atravessa. Quer perguntar de deserto, conversa com ela. E ele vai lá e acusa. Ele acusou Jó. Não, o Jó te adora do jeito que adora, porque o Senhor faz tudo por ele. Ele falou, não, então pode tomar tudo isso, você vai ver que ele vai continuar me adorando, me servindo do mesmo jeito. E o dragão, ele está enfurecido. Ele está timocento. Ele está cheio de cólera emocional. Eu tentei destruir o filho varão. Nós vimos aqui Caim, Abel, a rainha Atália, Saul tentando pregar Davi na parede, Faraó, Herodes, lembra? Nós falamos na semana. Tentou, milhares de anos tentando impedir que esse menino nascesse. Nasceu, mandou Herodes, ele fugiu lá para o Egito, com o pai dele, voltou, tentaram jogar ele do penhasco, desce dessa cruz, suicida, de modo nenhum, mestre, tentou, não conseguiu. Ele tentou devorar o filho varão rei, não conseguiu. 1-0 para Deus. Agora ele está sendo expulso por Miguel, um ex-subalterno dele que ainda zomba dele, né? Quem é como Deus? Ah, você que é aquele que queria ser igual aqui, ó, eu que sou um arcanjo vou te derrubar. E derrubou. Então o cara está irritado, está nervosão. E com pouco tempo. Aí ele já cai aqui na terra, já falando, eu estou morrendo de ódio. Como se diz, primeiro cachorro que passar na minha frente eu vou chutar. Morrendo de ódio. Já que eu não posso pegar, matar o filho, eu vou atrás da mãe, Israel. Mas Deus já preparou um lugar no deserto, que é um lugar de sustento, é um lugar de cuidado, de acordo com aqueles versículos de Gênesis 16, 7, Deuteronômio 8, de 2 a 4, Deuteronômio 19, 5 a 6, 1 Samuel 24, no Salmo 136, 16, que as irmãs anotaram. E ele providencia as asas da grande águia, que significa proteção divina. Então, porque Apocalipse 12, principalmente, é muito alegórica. Ela usa de muita linguagem simbólica, usa de muitos símbolos. Mas a informação está aqui. É só você desamarrar os símbolos aqui que você chega no centro da informação. O que isso está querendo dizer? Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 12, 14. Que Deus, durante a perseguição intensa, virulenta, né? Ele sabe que tem poucas oportunidades, então ele vai fazer com toda a força possível. Vai ser algo, eu gosto dessa palavra, vai ser com virulência. Não é bonita essa palavra? Com virulência, vai ser com toda a força. Ele vai empregar todo o mal dele. Tanto é que nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo, que ele, verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado. A metáfora aqui é a metáfora da inundação. É a metáfora do rio enchendo e transbordando e correndo atrás com toda a força. E isso, metaforicamente, inundação é uma metáfora bíblica para o mal esmagador, o mal aplicado com toda a sua força. Satanás vai fazer todo o possível para destruir Israel nessa segunda metade da tribulação. Porque ele sabe, se eu destruir Israel, e ele tem tentado isso ao longo de toda a história, e só não conseguiu porque tem, de acordo com Daniel 12, 1, Israel tem um anjo da guarda, né, que é Miguel. É o rapaz, é o arcanjo, que está empenhado na proteção de Israel como nação. Se não fosse Miguel, Israel já não existia mais. É lógico, quem é como Deus, isso implica, é o poder de Deus através de Miguel. Pode, esteja à vontade. A tribuna é franca. Né? É porque entra aquele que eu indaguei aquele dia lá, né? Sobre. Até que o pastor veio e complementou. Sobre a morte física de Jesus. Né?
Você falou que a ira, né, de Satanás era emocional, né, a cólera, né? Então aí a gente vê ao longo da história, né? Caim, né? Davi tentando ser matado pelo Saul, Herodes. Aí chega Herodes. Então quer dizer que a tentativa de Satanás então a tentativa de Satanás nessa cólera era aniquilar aquilo que ele sabia que era a vontade de Deus, porque no Velho Testamento fala maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a questão é, ele queria anular que Jesus, na verdade, como é que é? Chegasse à cruz, porque ele chegou a dar a impressão que Satanás manipulou, né, os homens, né, os fariseus, né, o mundo demoníaco, né, manipulou essas pessoas para levar Jesus Cristo, né, à cruz injustamente. E para isso ele veio, né, voluntariamente. Sim. Né, veio para isso. Mas então, e essa cólera de, né, será que é esse aqui, Caim? Será que é Davi? Será que é esse? Será que é aquele, né? Quando nascia, né? Essa preocupação que você falou dele, de Satanás, né? Essas tentativas de matar. Então, quando Jesus nasceu, que ele mandou matar as crianças todas, né, Herodes. Então, né, foi aquilo que eu falei, né? Porque então Satanás não sabia. A questão é o seguinte, que eu estou meio assim confuso nessa questão aí. Então, Satanás, ele, na verdade, ele não queria que Jesus chegasse naquilo que ele sabia onde Jesus tinha que chegar para a nossa salvação. Sim. Porque lá no Velho Testamento fala, né? Já tá ele não queria, por isso que ele tentou matá-lo fora da agenda de Deus, fora da época, com a sua agenda. Então, na cólera dele, ele tentou matar, né? Mesmo assim, na cólera dele, naquela cólera cega dele, ele tentou matar antes. Sim. Sempre na infância, na adolescência, tal, aquela coisa toda, igual adulta, no ministério. Porque no Velho Testamento, eu não sei onde está a referência, mas de cabeça eu não sei, que já está lá, né? Que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Já é a promessa de Deus que o filho dele seria, né, crucificado, a morte lá. Porque ele viu todo o ensino, toda a pedagogia de Deus com relação à questão dos cordeiros, da morte, desde o Éden. Então, primeiro um cordeiro por um indivíduo, depois um cordeiro por uma família, depois um cordeiro por um país inteiro, por uma nação inteira, depois um cordeiro pelo planeta inteiro, pelo mundo inteiro. Então, mas o que eu quero entender é o seguinte, que veio até essa dúvida na minha cabeça. Então, quando ele tentava, sempre que nascia uma criança, né, na adolescência ou na infância, ele, né, nos tempos, né, ele usava as pessoas, né? Ele incitava as pessoas, né? Desde que temesse a Deus, né? Então, na verdade, ele queria aniquilar o plano de Deus, né? Sim, o tempo todo. Nessa questão, nasceu fulano, então esse aqui, vou incitar alguém para matar ele. Eu creio que eu já citei isso aqui. O plano de Deus é algo que ele arquiteta desde antes da eternidade. Já o plano de Satanás é algo que é feito por tentativa e erro. Ele vai fazendo adequações. Ele vai fazendo otimizações. Ele vai errei, então deve ser por aqui. Porque ele não tem a presciência que Deus tem. Entendeu? E nem a onisciência que Deus tem. Pode me responder? Então ele foi tentando das mais diversas formas. À medida que Deus ia progressivamente desdobrando o plano dele, ele ia atacando cada uma dessas etapas do plano, de acordo com o que ele percebia. Porque ele não tinha noção da globalidade. Ele tem, com nós. Ele é um ser, isso foi uma das primeiras coisas que nós falamos lá em março do ano passado. Foi em março do ano passado que começou o estudo de satanologia. Foi lá ainda na floresta. Satanás é um ser criado, sujeito a circunstancialidades, sujeito ao tempo e sujeito às circunstâncias. Nós não aprendemos. Hoje nós sabemos coisa que nós não sabíamos em fevereiro. Que nós nem imaginávamos que Deus ia fazer na nossa vida há um ano atrás. Há 10 anos atrás eu não imaginava o dia de hoje. Deus vai nos surpreendendo a cada dia. Sempre surpresas positivas. Já Satanás, para eles, todo dia é um dia ruim, péssimo. Só surpresas negativas. Deus avança, Deus faz com que você viva pela fé, Deus te unge, Deus faz você viver pelo Espírito. Você perde um filho, mas você continua vindo na igreja, continua adorando o Senhor e louvando. Aqui na frente, louvando, Satanás está com a raiva disso. Eu crio todo um plano para matar, roubar e destruir, mato o filho da garota ali, e ela fica lá na frente louvando.
Isso é uma bufetada na cara dele. Satanás está sendo humilhado com essa circunstância. Ele tem que ficar literalmente com o rabinho até as pernas, calado, tem que engolir isso. E, consequentemente, tem coroa de ouro lá te esperando. A irmã está ótimo, o caminho é esse aí mesmo. E Deus está sendo glorificado. Então ele vai agindo pelas circunstâncias. Ele é um ser criado, limitado a tempo, limitado a espaço, limitado a circunstâncias, limitado a eventualidades. Ele vai trombando e providenciando e dando um jeito e tentando traçar um plano e adequando. E nós vamos ter que adequar aqui os detalhes. Já o plano de Deus se desenrola de acordo com um plano pré-estabelecido desde a eternidade. Por isso que a gente pode descansar. A palavra que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é todas as coisas. Não é 99%, não é 80%. Então aconteceu, glória a Deus. Vão para frente que atrás vem crente, como diz o pastor, né? Tocando a banda. Então essa figura de deserto, de asas de águia, eu até li num comentário algo muito interessante. Satanás fugindo de uma serpente, e a serpente é um ser, é um animal que rasteja. Ele é um animal da terra. Mas protegido por um animal que voa, que é um símbolo da proteção de Deus Pai, do Deus de Israel, da esposa de Israel. Lembra que nós vimos aqui que Israel é esposa de Jeová, né? É esposa de Deus, é esposa de Javé, o Yahweh, cada um fala de um jeito. É esposa do YHWH, ou do Yod tal Vav Yod, né? Aí vai. Quem prevalece? Uma águia voando ou uma serpente arrastando? É óbvio. Aliás, a águia costuma ir lá e dar uma bicada na serpente e leva para o ninho. Tome meus filhotinhos. Almoço. Chegou o almoço, chegou o rango, o marmitex. Então, essas figuras todas, essas metáforas, é para mostrar que Deus vai garantir soberanamente a integridade e o sustento de Israel, a fim de que nele, em Israel, se cumpra sua palavra empenhada. Isso de acordo com Zacarias 2:8, com Jeremias 37b e Jeremias 31, 36 e 37. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será libertado, livrado dela. A serpente vai perseguir Israel. E o engraçado é que a palavra aqui é um lugar preparado. Nós vamos chegar lá. A serpente vai perseguir Israel, influenciando as nações com propaganda antissemita. Nós até já aprendemos isso aqui quando a gente estava estudando na armadura, que a boca, a língua, é um órgão de influência. Provérbios 16, 28, Jeremias 18, 18 e Apocalipse 16, 13. A boca, a língua, é um órgão de influência. É algo que emite opiniões. Lembra lá em Provérbios? Firâmbolo com a língua. As palavras saíam como flechas, como dardos. A difamação. Então, quando fala que da sua boca ele arroja um rio, para esse rio tragar Israel, essa é uma linguagem na qual a profecia está querendo dizer que Satanás vai mover homens para perseguir Israel através de uma propaganda antissemita. Rio muitas vezes significa e simboliza nações inimigas. Isso de acordo com Isaías 8, 7, 8. Ezequiel 29, 3, Salmo 18, 4, 32, 36, Salmo 69, 2, Salmo 124, de 2 a 4, e Isaías 43, 2. Ou seja, ele vai usar nações, mobilizar pessoas através da propaganda antissemita para com toda a força tentar destruir Israel nacionalmente. Oba, um minuto vai ser a conta de terminar. Mas Deus... ela foge para o deserto onde Deus lhe havia preparado o lugar. A construção aqui no grego, onde Deus havia preparado o lugar, é uma construção passiva. Isso significa que Deus vai terceirizar esse sustento e esse livramento. Ele vai terceirizar. Ele vai usar uma agência, ele vai usar agentes para providenciar essa integridade de Israel, esse sustento, esse escape, esse livramento.
E Deus, normalmente, quando ele terceiriza a proteção, engraçado que hoje em dia a proteção é terceirizada, né? Você contrata aí as águias, não sei o quê, o EMIV, né? Protegido pelo EMIV, vigilância, né? A vigilância, a proteção é terceirizada até hoje. Deus vai terceirizar na tribulação também essa proteção para Israel. E Deus faz isso de duas maneiras, ou através de anjos, ou através de homens. O caso de proteção e sustento, através, um exemplo lá em 1 Reis 19, de 4 a 8. A rainha Jezabel queria matar o Elias, porque o Elias tinha matado os 300 amantes dela, os 300 sacerdotes dela. Ele fugiu para a caverna, é só ler o texto, é muito interessante, Isaías 19, de 4 a 8, e aparecia lá um anjo e levava comida para ele. Acorda aí, Elias, ó, fiz seu breakfast, prontinho aí. E com essa comidinha ele correu 40 dias e 40 noites, hein? Ou seja, Deus ou usa anjos ou usa homens. E de acordo com Mateus 25, 35 e 36, Deus vai usar homens, pessoas tementes a Deus, que a terra a socorre, e terra também é símbolo de temor a Deus, homens que temem a Deus, para dar sustento para Israel nessa hora dificílima, que é a segunda metade da tribulação. Daí esse julgamento que está aqui em Mateus 25, 35 e 36, com as quais palavras fecharei o estudo de hoje, que diz o seguinte: são gentios, são pessoas que Deus vai usar, são os agentes terceirizados de Deus para garantir a integridade e o sustento de Israel, enquanto estiver sendo perseguido pelo dragão serpente na tribulação. Quando eles forem lá no final da tribulação, o mundo todo esbagaçado, ele reúne todos os sobreviventes da tribulação e os separa como o pastor separa as ovelhas e as bodes. Aí ele olha para o lado direito e fala o seguinte: então, 34, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu pai, entrai na posse do reino. O reino vai ser inaugurado lá no final da tribulação. Acabou de acabar a tribulação. Dentro daqueles 30 dias além dos 1260. Isso nós vamos ver mais para frente. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá. Aí ele vai apontar para aquele que perseverou até o fim para ser salvo, né? Para o judeu que conseguiu atravessar esses 1260 dias dificílimos, né, de tribulação. E vai falar: ó, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, assim a mim o fizeste. E o contrário também acontece. Então Deus vai agenciar, vai usar pessoas para proteger Israel durante essa segunda metade da tribulação. Esses foram... Aliás, falta o quinto personagem que nós vamos ver na semana que vem, o quinto, o sexto e o sétimo, que é o remanescente fiel. Já que Satanás não venceu o filho varão, não venceu o Miguel, não venceu a mulher, agora ele vai atrás daqueles que não estão escondidos. São aqueles que de peito aberto não negam o nome de Jesus nem o testemunho, que é o remanescente fiel. Aqueles que não aceitam a marca da besta. Aí eles vão ir atrás desses aí, é esses que ele vai matar. Nós vamos